Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Hoje eu quero falar um pouco sobre mágoas e ressentimentos, algo que a gente vai juntando ao longo das nossas vidas, né? E parece uma coisa até meio óbvia que as decepções da vida surjam geralmente no meio aonde vivemos, naqueles mais próximos, naqueles em quem mais confiamos. Agora tem uma coisa interessante nisso tudo, que é conhecido como e ensinado em algumas escolas esotéricas como a lei do pêndulo. A nossa realidade é constituída sempre de negativo e positivo, inclusive a eletricidade, né, que é uma das forças mais elementares da natureza, existe a partir do negativo e do positivo. Não no sentido, nós humanos consideramos negativo uma coisa ruim, né? Nós julgamos, mas na verdade é uma polaridade, né? Negativo e positivo, apenas que existe para que se mantenha um equilíbrio na natureza. E nessa lei do pêndulo, que é aquela lei que determina que quanto mais longe, quanto maior a força, né, que o objeto receber no sentido contrário, maior o alcance ele vai ter no outro sentido. Então, a vida muitas vezes nos leva no negativo para que nós alcancemos mais potência, mais potencial para alcançar o positivo, né? Não no sentido de julgamento, é bom deixar sempre claro isso, não no sentido de bem e mal, né? É apenas força. E nós humanos não entendemos isso na maioria das vezes, então consideramos essa força negativa que vai nos dar o impulso como uma catástrofe, né? A gente sofre muitas vezes por causa disso, desnecessariamente, e nesse sofrimento a gente não enxerga a verdadeira razão por trás, né, desse fato negativo, dessa tormenta, dessa tempestade. Jesus mesmo, lá no Sermão da Montanha, ele tem um ensinamento fantástico, onde ele diz: bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Parece uma coisa realmente extremamente negativa, né? Mas o que ele está dizendo com bem-aventurados é que isso vai te jogar no positivo, sempre vai te jogar onde você precisa estar. E a gente acaba entrando em desespero, né? E aí vai, na maioria das vezes, sedimentando a mágoa e o ressentimento. E aí entra também o ensinamento do perdão, né? O perdão é uma coisa muito mal compreendida, e o perdão não tem nada a ver com uma coisa mental, né? Não tem nada a ver com uma escolha. Claro que num primeiro passo é preciso escolher perdoar, até que você transcenda a mente, mas é interessante que quando você transcende, né, quando você ultrapassa a mente, mesmo que seja um pouco, você já começa a não sentir mais a mágoa e o ressentimento e o rancor, você já não sente mais isso dentro de si mesmo. Então, já não existe mais a necessidade do perdão, não existe mais a necessidade desse comando, né, mental, eu preciso perdoar, não é mais uma coisa mental, é uma coisa natural, porque já não faz mais parte de você. As coisas acontecem e você tem consciência de que elas acontecem sempre por um propósito, né? Na maioria das vezes são as famosas coincidências significativas, ou seja, sincronicidades acontecendo para que nós sejamos impulsionados para uma nova realidade, para sairmos da nossa zona de conforto, essas coisas assim. Então é muito interessante esse ponto. O perdão não é mental. Quando a gente vive pela consciência, não existe mais a necessidade de perdoar, porque não existe ofensa, não existe mágoa, não existe rancor, não existe ressentimento. Nada disso sedimenta dentro da gente. E, mais importante do que tudo, não existe mais ódio. É uma coisa muito interessante, é uma coisa que eu recomendo, né, por ter experimentado na minha própria pele. E existe né, como já falei em outros vídeos,
um erro de interpretação, porque as pessoas acham que a espiritualidade, quanto mais você for espiritual, menos você vai estar sujeito às intempéries. Isso é uma inverdade. Existe uma historinha bem interessante sobre Francisco de Assis, que a tradição católica chama de São Francisco, né? Que foi um homem notável, ele foi a encarnação do amor. Isso não é besteira, não é coisa religiosa, não é mesmo. Quem conhece a história dele sabe que o roteiro de vida que ele deixou é um exemplo, uma exemplificação do amor a toda a existência, aos animais, né, aos seres humanos. E aconteceu uma coisa interessante com ele, que era essa encarnação do amor logo depois de Jesus, né? Quando ele foi a Roma lá, né, conversar com o Papa sobre a instituição da ordem dos franciscanos que ele queria instituir, lá em Roma ele conheceu uma pessoa rica, uma mulher rica, né? E essa mulher doou para ele um colar, né, algo de muito valor para ajudar na causa dele, e ele aceitou pela causa, né? Embora ele tivesse feito um voto de pobreza, ele aceitou pela causa, pelas igrejas que eles estavam construindo na sua ordem, enfim. E seguiu. E o marido, muito ciumento, né, quando descobriu, foi atrás do Francisco, encontrou Francisco, né, já longe no caminho, indo embora, sozinho, e deu uma surra no Francisco. Nesse nosso Francisco que a gente conhece aí como São Francisco, ele levou uma surra, ele foi acusado de haver roubado o colar, né? E isso me deixou muito marcado quando eu soube dessa história, né? Aquele ser por quem eu nutria uma admiração tremenda, que nunca fez mal para ninguém, nem para os animais e tal, tratou todo mundo com amor, só trouxe amor para a humanidade, e ele foi digno de uma surra e de ser taxado de ladrão. Então, não sobra ninguém. Na verdade, como eu sempre digo, né, para quem assistiu Matrix sabe do que eu estou falando, essa referência, né? Os Mr. Smith estão aí espalhados, e quando o bem começa a sobressair em algum lugar, até os nossos próprios próximos, né, os parentes mais próximos, a nossa família acaba se tornando o Sr. Smith, no sentido de tentar destruir ou desestimular o nosso trabalho no bem, o nosso empenho e a nossa determinação. E que isso não nos gere jamais mágoas, ressentimentos, recalques, nada desse estilo. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição financeira tem sido muito importante. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos, com aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.